Ela surgiu na minha vida já lá na década de 90, né? Quando eu ainda morava em Goiás e quando eu terminei minha faculdade de agronomia, fui trabalhar numa região que é conhecida nacionalmente como a capital da melancia, né? Uruana, Goiás. Então lá nessa região eu trabalhei aproximadamente 10 anos com assistência técnica, já tinha terminado a faculdade de agronomia, onde que eu fui trabalhar numa empresa, que essa empresa a gente trabalhou com assistência técnica, né? Então nesse período, é uma área grande, na época a gente plantava, quer dizer, para melancia uma área considerável, plantava 6 mil hectares de melancia na região, né? E a gente era, assim, fazia parte daquele trabalho, né? Eu trabalhava numa empresa como vendedor, mas a gente dava assistência técnica e vivia naquilo lá. Depois desse período, eu vim para Mato Grosso, fiz o concurso do INDEA, vim trabalhar em Canarana, e desde que cheguei aqui em 2003, eu comecei a plantar melancia, certo? Porque na época, o seu Vixe, ele era produtor também, e até conversando com ele, na época que eu cheguei aqui, e ele falou, não, aqui produz bem, e me incentivou. E nesse período a gente sempre plantou. Mas eu nunca plantei melancia na chuva, certo? Eu passei muitos anos plantando melancia no período que o pessoal planta. Esse período normal aí, que são de fevereiro a setembro, né? Antes de começar o período da chuva. Cheguei a plantar bastante. Teve anos aí que a gente plantava durante o ano 60 hectares, 70 hectares, plantava várias grandes. Depois sempre que a gente começou a plantar e que eu comecei a aumentar as áreas, eu sempre trazia umas equipes de pessoas lá de Goiás. O pessoal vinha lá de Uruana para trabalhar comigo aqui. E aproximadamente aí uns 8 anos atrás, eu trouxe um companheiro para trabalhar comigo aqui. E nós pegamos assim uma época de preço muito ruim, tinha muita melancia. E aquele ano praticamente a gente, como se diz o ditado popular, trocou figurinha, não ganhamos nada com aquilo. Quando chegou no final do ano, ele falou assim, vamos tentar plantar uma roça aqui agora, em outubro, para ver se a gente que produz e você vai pegar preço bom, porque você vai pegar um período de entre safra, né? Porque quando você planta aqui a partir do mês de outubro, você não tem melancia em Goiás, você não tem melancia em São Paulo, geralmente a melancia é produzida lá no sul. E aí você tem só um diferencial de distância, de logística aí, é muito frete embutido nisso. Mas esse companheiro que eu trouxe, ele tinha experiência, porque ele plantava as rocinhas lá em Goiás, nesse período, né? E aí a gente plantou. Não foi nem muita coisa, né, quando a gente plantou a primeira roça. E na época até foi assim, algo que causou uma opinião muito boa, porque assim, em 6 hectares nós conseguimos produzir 300 toneladas. E daí a partir daí, o preço é excelente, né? Porque se você analisar aqui hoje, um frete para sair lá do sul para vir até Cuiabá, você vai ter aqui uns 80 a R$ 1 por quilo, entendeu? É muita coisa embutida, porque é longe. E daí para cá, a experiência foi tão boa que eu parei de plantar na seca. Eu não planto mais no período de safra. Eu só planto entre safra. E tem produzido bem, certo? A gente chega aí a 40, 45 toneladas por hectare nesse período. Só que é bastante tecnológico produzir nessa época, né? Porque você tem que ter um conhecimento em todos os sentidos. A escolha do solo, certo? A adubação, as cultivares para plantar nesse período, tudo isso é muito importante, certo? Os fungicidas apropriados, as épocas de aplicação, porque senão você não colhe. Porque o que acontece? É uma planta rasteira que está em contato 100% no solo, né? Com muita umidade e calor para essa época. Então, se você não tem uma técnica bem refinada para isso, provavelmente não vai conseguir fazer. É o que eu costumo dizer assim, todo produtor tem que parabenizar ele por ele ser produtor, porque tudo tem algo que só vai se adquirir com o tempo, né?
muito detalhe, mas não é impossível. Esse ano, por exemplo, a gente já plantou uma área, agora, plantei a domingo passado, a gente já está com uma área plantada, e a gente dá um intervalo para não ficar apertado na época da colheita, para esse próximo final de semana a gente plantar o restante da roça.